Então, bom dia, né? Bom dia a todos. Sou muito grato e honrado por estar aqui novamente. E na primeira vez que eu pisei neste recinto, eu agradeci uma pessoa e ela não estava, que era o André. Porque foi o André que me chamou, você não vai lá, tá, apresenta, né? Foi numa palestra que ele viu. E agora eu estou agradecendo ele aqui, agora ele está aqui realmente, né? E agradecer o Edson porque ele permitiu que eu voltasse. Parece que eu passei no primeiro teste, né? E agradecer a elegantíssima Juliana, né? Ela que faz todo o processo aí, né? Então, é o seguinte, esse trabalho que vocês fazem com o Instituto Conservador, ele realmente é muito bom, porque uma das coisas que nós temos que tentar alcançar é a parte cultural, que é uma das partes mais afetadas, tá? Então, o tema é a abolição do homem. Antes da gente falar sobre o tema em si, que alguns tópicos do livro, eu queria deixar claro algumas coisas sobre o autor, o C.S. Lewis. Tem uma pessoa que fala Lewis, tem Lewis, enfim. Esse autor, ele é muito conhecido, pelo menos para o público leigo, por causa dos filmes que saíram. 3 filmes que saíram no cinema, se eu não me engano, né, chamado Crônicas de Nárnia, que fazem parte de um conjunto de 7 livros de literatura infanto-juvenil, se eu não me engano. Muito bom, vocês podem ler para os seus filhos, para os seus netos, ou ler também já quando você já está um pouco mais velho. Eu li com 20 e poucos anos, realmente foi algo profundo. Mas tem algumas partes do Lewis, que as pessoas não conhecem muito bem dele, que é a parte dos escritos mais filosóficos, ou dos escritos de crítica literária, ou de até apologia, ou os escritos de defesa da fé cristã. Tem um outro escrito que é um pouco mais conhecido, que é chamado de Cristianismo Puro e Simples, exatamente. Ele é um livro muito conhecido entre os católicos e os protestantes, e talvez esse autor é um dos únicos que os católicos evangélicos não brigam, senão esse cara realmente é um cara certo, né? Do católico mais radical ao protestante mais fanático, quando a gente fala do Lewis, não, todo mundo concorda com ele. Só algumas coisinhas, mas no geral ninguém discorda. Ele realmente conseguiu unir essas duas, vamos dizer, esses 2 ramos do cristianismo. E ele também, na sua vida, ele estudou muito, ou melhor, estudou não, né? Ele foi professor de literatura em Oxford, que é um ponto muito interessante. E a maioria dos seus livros são de crítica literária. É porque os livros dele mais conhecidos não são de crítica literária, né? Crítica literária já é algo mais específico. Ele era ateu e se converteu. Mas o livro que eu quero trazer hoje é uma obra incomum. Eu escolhi ela porque, assim, não é literatura, não é crítica literária, correto? E também não são livros que querem defender a fé cristã. É um livro que é uma análise política junto com crítica literária, junto com filosofia, sociologia e psicologia. É um livro que ele é uma obra fascinante, porque em pouco mais de 60 páginas ele consegue apresentar certos desdobramentos futuros que irão acontecer com a humanidade. Lembrando que ele escreveu em 1943, tá? Bom deixar claro, em 1943. E ele consegue perceber certas coisas que até então muitas pessoas não estavam percebendo. E é o único livro, ou talvez um dos únicos, que ele vai falar sobre política. Depois não vai ter mais nenhum. Interessante, né? E detalhe, para um crítico literário, ele acertou, e acertou em cheio em quase tudo que ele falou. Tanto é que os grandes analistas políticos sempre recorrem a esse livro. É interessante, né? Muito interessante. Deixa eu só colocar aqui o meu tempo, eu esqueci. Então eu quero falar 3 coisas específicas sobre esse livro, A Abolição do Homem. A primeira delas é o que eu chamo de o problema dos sentimentos, tá? A segunda
que a educação se tornou propaganda. E a terceira parte aqui da palestra, eu quero falar sobre um jargão que ele coloca assim, que é a conquista final da natureza sobre o homem. Normalmente o jargão que nós ouvimos é o inverso, é a conquista do homem sobre a natureza. Iremos ver por quê. Tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que seria esse problema dos sentimentos que eu denominei como a primeira parte aqui da nossa aula? Lewis, ele vai começar um livro partindo de um problema que ele está encontrando na Inglaterra no ano de 1942. Que até então era imperceptível e parece algo assim, extremamente irrelevante. Os editores, tem uma editora específica, manda para o nosso autor um livro de gramática do ensino médio, para ele dar, isso aqui tem um livro de gramática, você é um crítico literário da Universidade de Oxford, nós queríamos saber qual é a sua opinião, se o livro é bom realmente, se gramaticalmente ele está correto, se não tem nenhum erro de gramática, sabe, coisas bem sucintas, né? Bem daquela parte técnica. Só que ele começa a ler aquele livro para fazer uma análise para liberar para os editores, começa a encontrar umas coisas erradas. Coisas que não eram para estar ali, certo? Só que ele não vai falar o nome do livro, nem o nome dos autores, porque até então não tinha sido lançada essa edição. Ele ainda estava fazendo a crítica para entregar para a editora. O nome dos autores, ele vai dar 2 pseudônimos, que é Gaius e Titius, né? E o nome do livro ele vai chamar de O Livro Verde, The Green Book. Aqui. Então, assim, de vários problemas que ele encontra no livro, eu só quero citar 2 aqui, porque senão a gente não avança. Primeiro, que tem um exercício, o exercício ele é assim, que os professores estão querendo explicar algumas coisas para os alunos do ensino médio britânico, equivalente, tá, ao nosso ensino médio, e o autor escreve da seguinte maneira: quando alguém diz isto é sublime, significa que você é uma pessoa sublime também. Presta atenção, é um pouco difícil dizer isso, eu tive que meditar por algum tempo. Quando eu digo que algo é desprezível, eu estou dizendo que eu sou desprezível também. Essa é a lógica dos autores. Vou dar outros exemplos para a gente entender. Por exemplo, imaginemos que, sei lá, você foi para a missa, foi para o culto e de repente cantou assim: Deus é exaltado. Para os autores, quando você fala que Deus é exaltado, é porque você está se sentindo exaltado. É uma lógica absurda. Ou, por exemplo, que você se sinta indignado por ver um ato de pedofilia. Significa basicamente que quando você se sente indignado, é que você também é uma pessoa indigna. É muito estranho mesmo, é muito estranho. E foi isso que ele detectou, falou: não, isso é absurdo. Por quê? Quando eu digo que algo é sublime, não é porque eu sou sublime, mas sim porque eu tenho um sentimento de veneração. Não é verdade? Quando eu digo que Deus é exaltado, não é porque eu sou exaltado como Ele, né? E para Ele fazer alguma coisa, eu tenho que pedir minha opinião. É porque assim, eu sei que eu sou o pó da terra, né? O pó você vê, o pó voltará, inclusive na quaresma. Ou quando eu digo que algo é desprezível, é porque eu sei aquilo que é bom, belo e justo. É isso que acontece. Só que a lógica que eles queriam trazer é uma coisa diferente. O que significa isso, por exemplo, dizer que quando eu falo que algo é sublime, eu também sou sublime? Vai ser muito sutil isso, ele só pega isso numa frase, uma coisa que ninguém iria se interessar. Isso significa o seguinte, de que
os juízos de valor, presta atenção, os juízos de valor, a moral, certo? Depende da emoção de quem as emite, certo? Então, por exemplo, esse caso que ele fala, né? Do isto é sublime. Se eu sou sublime, isso significa que é o seguinte: eu só consigo ver que algo é bom ou que algo é sublime a partir do momento que eu estou me sentindo bem, estou me sentindo feliz. É como se eu olhasse uma igreja gótica e eu falasse assim: é uma igreja muito feia, mas é feia porque, sei lá, eu estou me sentindo ruim no momento, não porque ela é bela de acordo com um padrão que foi estabelecido através dos tempos, segundo a arte, né? Então, se os valores eles irão depender daquilo que eu estou sentindo no momento, então esse pequeno trecho que ele encontra, que, veja bem, isso na Inglaterra de 1943, ele percebe o seguinte: eu acho que no futuro, se ninguém tomar cuidado com isso, todos os valores tão importantes para a civilização ocidental, eles vão depender do vendaval das emoções humanas, não de valores objetivos, eternos e etc. É uma questão muito interessante. E é como se, por exemplo, se a gente for traduzir para algo mais moderno, o André, que sempre sofre, olhando no Facebook dele, está sempre batendo ou apanhando, né? É como se eu dissesse assim: cara, eu vejo dois caras se beijando e sinto um asco. Aí o João Willis chegasse para você e dizer: não, se você sente nojinho é porque você também quer beijar um outro cara. É mais ou menos, essa é a lógica, né? Ou se, por exemplo, você sei lá, eu vejo o Douglas assim, andando na rua e atravessa a rua, sei lá, só atravessa para atravessar. 10 anos. 10 anos. Ele atravessou porque ele é um racista, assim, não quer nem saber. Só foi uma impressão emocional que ele teve, certo? E a partir dessa impressão emocional, ele já fez todo um julgamento de valor. É interessante. É isso que o nosso autor viu neste pequeno trecho. Existe também um outro trecho, agora um pouquinho mais violento, no sentido de propaganda mesmo, que os autores eles escrevem assim, o Gaius Eutídius. Tem um outro exercício, eles explicando simplesmente gramática, não é nem literatura inglesa, só a parte da gramática mesmo. Que é o seguinte: os cavalos, prestem atenção, os cavalos não estão interessados na expansão britânica na colônia australiana. E a partir deste exemplo, verifique a terceira pessoa, assim, enfim. É assim, ele fala: não, calma aí. Como você começa uma pergunta dessa maneira, falando que os cavalos não estão interessados na expansão imperial da Inglaterra sobre a Austrália? Tem alguma coisa muito errada aí. Porque se é um exercício de gramática, o que importa é que os professores mostrem exemplos da grande literatura. Vamos pegar aqui, vamos ver. Será que Shakespeare fala alguma coisa de cavalo? Né? Será que, sei, Dickens? Alguma coisa assim, né? E colocar ali e comparar. Não você pegar um exemplo que você coloca de uma certa forma uma influência política por trás. Totalmente perceptível. E ele detecta isso em 1943. E quais são os problemas? Nós temos alguns. O primeiro é que esses alunos, é lógico que eles não vão sair dali com teorias filosóficas na cabeça, pelo menos naquela época. No entanto, no futuro,
quando aquilo já estiver um pouco, vamos dizer assim, na mente deles sem eles lembrarem exatamente o que eles aprenderam na escola, aquilo vai fazer uma certa influência na hora de ele tomar uma decisão moral, na hora de ele precisar votar em alguém. Aquilo vai fazer uma certa diferença, porque foi aquilo que ele aprendeu na escola. E o segundo ponto extremamente relevante é a grande sacanagem de que o aluno não sabe que quando ele lê aquele exercício não é simplesmente uma lição de gramática. Tem todo um jogo político por trás que ele não sabe o que está acontecendo. E ele não é... Estão colocando ele ali em algo que ele não deveria estar. É isso que ele percebe em 1943. E o que iria acontecer se deixasse. E já estava acontecendo de certa forma, mas não como é hoje, naquela época. Certo? Só que é o seguinte, vamos continuando aqui. Gaius e Titius, eles alegam a seguinte justificativa. Não, nós estamos fazendo isso, é o seguinte, nós temos que tirar esses velhos sentimentos, esses velhos valores, correto? Que as crianças britânicas aprendem, e colocar valores plurais, né? Valores diversos, valores diferentes, valores relativos, e por aí vai. Ok. Qual a alegação? É que não. A gente tem que ensinar coisas além dessa tradição inglesa, anglicana, enfim, qual que é o nome? Da política inglesa, né, do conservadorismo, etc. Nós temos que ensinar coisas diferentes. Okay. Aí o Lewis falou o seguinte, não, mas espera aí, vocês estão totalmente errados. Por quê? Quando nós ensinamos aqui, por exemplo, a grande tradição da literatura, não tem nada a ver com política. É um jeito de saber, né, o que aconteceu, etc., como é que foi. Só que é o seguinte, e vocês querem tirar isso com a justificativa que são valores velhos, para colocar valores relativos. Só que vocês colocam esses valores relativos em cima de nossas crianças como se fossem valores absolutos, né? Como se estivesse dando aula aqui e eu fosse um desses professores que o Lewis está criticando, dissesse assim, né? O Antônio fosse meu aluno. O Antônio é o seguinte, esquece essa ideia de casamento entre homem e mulher. Nós temos que ser pessoas livres, temos que casar com quem nós queremos. Aí o Antônio, não, senhor, tudo bem, quem quiser casar com quem você casa, só que eu gosto de mulher. O que eu falaria? Não, você não pode fazer isso. Isso é errado, só isso. Isso é homofóbico. Isso. São valores antigos que nós temos que extirpar. Então não é exatamente você colocar novos valores, é você tirar os velhos e colocar alguns novos, né, com cara de democracia. Esse é o ponto. Sobre o seguinte, isso é uma pataquada sem tamanho. Por quê? Lewis, ele vai se basear em Aristóteles para educar as crianças, ou a educação do jovem em si. E as emoções, elas são extremamente relevantes, não é só a razão. As emoções, elas são extremamente relevantes para a educação juvenil, certo? Não é você estipar as emoções, certo? É você, como diz o Aristóteles, ensinar o sujeito a gostar daquilo que é bom gostar e daquilo que não é bom fazer que ele desgoste. Então, aí ele vai falar, por exemplo, de algo chamado de homem sem peito. Sem peito, né? Que é o seguinte, o homem, ele é justamente homem porque ele tem a parte racional dele, que vai ser uma alegoria que ele faz. Vamos dizer que a parte racional do cérebro seria o espírito, e o estômago, que é onde você sente muitas impressões, seria só as paixões, né? Seria só a sua parte animal. O homem com peito, né, que é essa parte que liga o seu estômago com o seu cérebro, por assim dizer, são as suas emoções também.
aquilo que você sente e que é muito importante e relevante, certo? Se você tira isso, certo? Se você transforma o sujeito só num ser racional, não vai dar muito certo. Por quê? A razão, é impossível você tirar os valores morais, certo? Da razão, por mais que os críticos aleguem. Por quê? Imaginemos o seguinte caso. A razão ela é muito boa para você entender os valores morais, mas você não extrai dela esses valores. Por exemplo, eu aqui vou querer executar a nossa amiga Juliana. Vou assassinar ela. Sou um cara frio, vou lá e... Só que para eu assassiná-la, eu vou ter que raciocinar, correto? Ó, preciso encontrar ela no dia tal, quando ela estiver aqui, etc. Eu vou ter que usar a razão para poder executar aquele meu ato vil, aquele meu ato moralmente errado. Ou seja, só por esse pequeno exemplo a gente pode perceber que a razão ela é uma ótima ferramenta para você executar algo moralmente ruim ou bom, mas ela não é a fonte. Ok. Voltando ao nosso assunto anterior. Então, o que acontece? Eles querem, na verdade, Gaius e Titius, eles querem colocar novos sentimentos nesses jovens. Por quê? Em 1943, né? A guerra ela acaba em 1944, a Segunda Guerra Mundial. E já nessa época estava surgindo, não são novas ideologias políticas, mas são velhas ideologias políticas que estavam ganhando força, tá? Estavam ganhando muita força. Enfim, revolução sexual, cientificismo. Lembra que cientificismo não é ciência, tá? Cientificismo também é uma espécie de ideologia. Cientificismo, feminismo e uma série de ismos, tá? Então a ideia é você substituir os sentimentos que você iria treinar o jovem, saber aquilo que é bom, certo, verdadeiro, honrar o seu pai, etc. Trabalhar, coisas que as pessoas normalmente fazem, né? E se substituir por esses novos, tá? Por quê? Eles sabiam uma coisa muito importante. Essa é a segunda parte da nossa palestra aqui, da educação como propaganda. Eles sabiam que os jovens, eles são emotivos. E não existe problema nenhum, né, ser emotivo. Emotivo no sentido que ele é muito guiado pelas suas impressões emocionais, né? Então eles pensaram, e se a gente conseguir manipular esses sentimentos para fazer com que eles estejam mais do nosso lado? Correto? Eu vou explicar isso melhor. E aí o que acontece? Então a grande briga que ele está entendendo naquele pequeno livro, tá? Isso tudo num livro de gramática. Isso é um livro de gramática, tá? É o seguinte: quem vai conquistar os corações, né, da juventude britânica? Que até então ninguém se importava com esse negócio de conquistar o coração, porque todo mundo passava a tradição do ensino, de literatura, como deve ser passada. Agora estava entrando um novo jogo político que até antes não existia, né, na face da terra. Você pode dar esses papéis aqui? Por gentileza? Então, o que acontece? Eu preciso pedir ajuda de 5 filósofos para nós entendermos essa parte. Ela é um pouco complexa. Então aqui, o Aristóteles, certo? Mário Ferreira dos Santos, o Isaiah Berlin, o Fichte e o filósofo romeno Vladimir Tismaniano, eles vão nos ajudar a entender o que Lewis quer dizer exatamente com isso, tá? Então, por exemplo, essa ideia de você tentar conquistar os corações dos jovens é o princípio da educação como propaganda, assim como ele entende, tá? De você agora colocar realmente no material didático ali de gramática, só para ensinar regra gramatical política. Ou aqui no Brasil na matemática, né? Não tem lá.
Isso daí, eu não sei o que é, eu nem vi. Exatamente. Foi na Inglaterra, os caras ainda estão bons, né? Só na gramática, aqui passando para matemática. Certo? Então, por exemplo, eu quero trazer aqui para vocês alguns trechos. Por exemplo, o Aristóteles, ele vai ter um trecho num livro chamado Ética Nicômaco. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. E ele vai falar sobre a educação dos jovens. Certo? Olha esse trecho que espetacular, prestem atenção. Os jovens, uma porrada na cara, né? Os jovens não estão aptos para o estudo da política. Por quê? Carecem de experiência de vida e de conduta, que é o que supre as premissas e a matéria de estudo deste ramo da filosofia. Além do que, eles são conduzidos por suas paixões, de modo que estudarão sem um propósito ou proveito, porquanto a finalidade desta ciência é a ação e não o conhecimento. Vamos lá, é forte isso, é forte. Certo? O Aristóteles, o que Aristóteles está querendo dizer? Ele já conhece a tradição? Conhece a grande literatura? Certo? Não, então por que ele está aprendendo de política? Ele não sabe nada. Tanto é que assim, o Aristóteles está tão certo que a gente vê, por exemplo, a culpa é das elites, do que você ensinar a alta cultura realmente. É muito difícil. Então é mais fácil você fazer propaganda política, porque é muito simples. Você chega lá, não, aqui só existem pobres porque existem ricos. É uma coisa mais batida, né? Então veja bem, imagine essa junção de jovens que já estão sendo colocados na política desde cedo, desde seus 12 anos de idade, certo? Sem nenhuma experiência e sem nenhum conhecimento da grande tradição humana do Ocidente. Uma imbecilização total, né? Pra você ter uma ideia, esses dias teve quando condenaram, né, o Lula de novo, segunda vez, e eu estava passando na Paulista, assim, não tinha percebido que o pessoal ia estar lá, né? Nossa, aqui está fechado. E o que me espanta, quando eu passei lá, era a quantidade de crianças que eu vi, com a... criança assim, tá, desse tamanho, sei lá, 5, 6, 7 anos, vestido com a roupa da CUT. Eu falei, meu Deus. Escudos humanos. Oi? Eles são usados como escudos humanos. Exatamente. Essa que é a questão. Isso eu nem fazia ideia, eu só fiquei horrorizado com aquilo. Tem, inclusive, nos livros dele sobre os atos proporcionais e criação direta, que é sempre se coloca as crianças na frente. Olha só, isso eu não Para sabia. justamente serem seres humanos. Isso acontece na Síria, onde são os rebeldes. O que os rebeldes estão fazendo? Estão usando as crianças como escudos humanos para atacarem o governo do Bashar Tem até um al-Assad. livro do Mussolini também. Quer dizer, a criança é vítima, vai morrer, mas olha, o que matou foi o governo. Mas não, eles estão sendo usados como escudos humanos. Os palestinos, que quando utilizam contra Israel, e agora esse maldito Maduro na Venezuela. Na Palestina eles põem as crianças para bater na cara dos militares israelenses. Nossa, isso realmente é uma informação que eu não sabia. Mas para você ver, a politização que acontece desde a infância, dificilmente você vai conseguir tirar essas impressões profundas que foram colocadas naquele jovem. Você vai precisar de... Nossa, nem sei. Treinar, vamos ler tudo desde o princípio, é um negócio muito difícil. Isso que com Lewis, na Inglaterra em 1943, era só pequenos trechinhos que ele estava vendo nos livros de gramática. Não era ele. Mas isso é delicioso, né? Não.
Muito interessante. Olha, eu quero trazer para vocês um outro trecho que o nosso filósofo Mário Ferreira dos Santos fala sobre a juventude. E é outro tapa na cara. Outro tapa na cara. Eu irei ler para vocês. Prestem atenção. Na história, esse livro está na Invasão Vertical dos Bárbaros, tá? Esse trecho, Invasão Vertical dos Bárbaros. Na história, a juventude sempre é que decorre da sua própria natureza, apresentando aspectos positivos e negativos. Positivos pela sua capacidade de ação e idealismo, né? Você vê, de agir, eu quero lutar para um mundo melhor. Positivo, são algo positivo. Mas negativos pela sua irreflexão, pelo seu despreparo e apressamento, que a leva a cair facilmente nas malhas dos grandes agitadores e a servir aos interesses de demagogos e políticos. Em todas as épocas da humanidade, uma parte da juventude mais ativa tendeu a lutar a favor das más causas, facilitando-as, inclusive. Foram jovens que destruíram o Instituto Pitagórico, condenaram Sócrates, perseguiram Anaximandro, Aristóteles, assassinaram Hipátia de Alexandria e perseguiram Santo Alberto, São Tomás de Aquino, São Boaventura, quando mestres na Universidade de Paris, que eles uivaram pelas ruas pedindo a cabeça de Dante, de Savonarola, de Giordano Bruno, que acusavam Pasteur de charlatão e atiravam pedras em Einstein. Esses jovens são ativos, eficientes na sua parte destrutiva. Então, assim, os danos dos jovens, né? Os jovens, assim, que nós podemos definir na sua parte entre os seus 15 aos 20 e poucos anos, esses jovens que não conhecem nada da tradição, os danos que eles fizeram para a humanidade foram enormes. Tem esse trecho que o nosso filósofo Mário Ferreira dos Santos mostra. Assim, é realmente algo destruidor. E quais são os danos dos jovens no século XX? Eu trouxe um trecho do filósofo romeno Vladimir Tzimanian, que fala sobre isso. Tá? Eu irei ler para vocês. Está naquele livro do comunismo. Tá? O filósofo Vladimir Tzimanian afirma que os jovens participaram ativamente em apoio ao nazismo, comunismo, fascismo e todas as suas derivações modernas. Sempre os jovens. Sempre tem um jovem lá para destruir a humanidade. Não, e é muito interessante, porque essa é uma coisa muito interessante, porque ele está lá, e se você perguntar, ele acha que está defendendo o bem. Não acredito. Porque é a reflexão que o Mário Ferreira fala. Ele não tem bagagem suficiente para fazer um julgamento, para ver se aquilo realmente é de fato bom ou ruim. Não, mas calma aí. Não são os ricos, eu estou aqui combatendo os grandes bancos. O cara ele não sabe o que tem por trás. Não? E é uma coisa muito interessante. Tá? Então essa é a parte que o Luiz vai falar, que a educação como propaganda ocorreria através dos anos que seguiram. Eu acho que ele acertou um pouco. Para quem escreveu isso em 1943, acertou um pouquinho. Interessante. Mas mais importante do que isso, agora a terceira parte, ou melhor, chegando aqui quase na segunda parte, é que Gaius e Titius, eles sabiam, ou melhor, eles não sabiam. Isso que é interessante. Porque o Lewis, ele vai dizer que, olha, eu não sei se eles sabem ou se eles não sabem o que eles estão fazendo.
Mas, se continuar com essas ideias, nós iremos chegar nesse ponto. E um terceiro ponto que ele fala, muito relevante, é que aconteceria o esvaziamento da tradição. Certo? Por quê? A tradição seria entendida como mais uma ideia política, né? Não como uma maneira de você entender o que aconteceu no mundo através dos séculos, não de você tentar aprender o que os grandes homens pensaram, certo? E tentar fazer um julgamento sobre o seu acontecimento na realidade. A tradição seria chamada de algo, sei lá, você aprendeu tradição, então você é de direita, sabe? Sim. Mas não tem nada a ver, eu só quero aprender como as coisas funcionam, né? Esse seria o ponto, né? Então você, por exemplo, vamos lá aqui, tentar ensinar, chega numa sala de aula, vou tentar ensinar para vocês todas as visões possíveis de economia. Então vou ensinar, sei lá, Marx e Mises, que é o que se espera. Agora, o fato de você ensinar isso, você é considerado exatamente, um reacionário, etc. Mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver com jogo político. É só você passar a visão de vários autores sobre determinado fato. Mas com o esvaziamento da tradição, todo mundo que quisesse ensinar iria ser considerado antiprogressista. Interessante, né? Como algo que não tem nada a ver com política se tornou o inimigo político, né, dos progressistas. Eu quero ler algo muito relevante que o Lewis ele fala sobre esse problema. Ele realmente é alguém muito bom, tá? Na palestra anterior que eu fiz com vocês, eu falei de dois filósofos. Não, falei Isaiah Berlin, alguns chamam de filósofo, não, enfim, e do filósofo alemão Fichte. E o Fichte, qual que era a grande sacada dele? Ele elaborou alguns métodos de ensino naquele livro Discursos da Nação Alemã, tá? Escrito lá no século XVIII, para como você usar os jovens como massa política, né? A ideia dele era usar os jovens naquele sentido para transformar a Alemanha na grande pátria, né? Na nação que iria governar todas as nações. Ele deixa isso bem claro no livro, né? Então ele inventou certas ferramentas para você moldar a mente e o coração dos jovens. Isso é muito interessante, certo? E o que acontece? Hoje essa galera, esse pessoal que se usa desse tipo de artifício para manipulá-lo, vem de Fichte. E o C.S. Lewis fala uma coisa muito relevante sobre isso. E é um trecho no próprio livro, A Abolição do Homem, para quem estiver interessado, na página 58. Se for na versão da Martins Fonte, mas a primeira, não essa daí. Que é o seguinte, olha que impactante. Os valores, a partir de agora, a partir do momento que ocorreu o esvaziamento da tradição, o que o Lewis ele percebe? Os valores serão meros fenômenos naturais. Os juízos de valor serão produzidos no aluno como parte de um processo de ensino do Estado. Estes projetistas de homens dos novos tempos estarão armados com poderes de um Estado incompetente e uma irresistível tecnologia científica. Obteremos finalmente uma raça de manipuladores que poderão verdadeiramente esculpir toda a posteridade a seu bel prazer. Então eu acho que, principalmente esse trecho, os projetistas estarão armados com poderes de um Estado incompetente
e uma irresistível tecnologia científica. O que eu pensei sobre isso? Eu falei, meu, se o Stalin tivesse Facebook assim... Nossa, cara! Não, você imagina, se ele já matou muita gente sem Facebook... não, sem... Nossa, cara, ele ia matar muita gente rápido, né? Então, isso, que esses ditadores de antigamente, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje para localizar as pessoas e saber o que elas estão fazendo, onde elas estão, com quem elas andam. Que vai ter encontro hoje no direito a São Paulo. Se o Stalin estivesse vivo agora, tivesse encontro e nós estivéssemos na Rússia, com certeza seríamos fuzilados, porque na hora da saída. Muito interessante. Então você veja bem, isso é um ponto relevante. O segundo ponto é que os valores morais, ele fala que serão artificiais. Por quê? Porque eles serão agora criados pelo Estado. Mas por quê? Porque até então os valores, eles começaram a existir antes do Estado. Antes de existir Estado, já existiam os valores morais no Ocidente que nos guiam até hoje. Então, um dos valores morais muito importante para o Ocidente, por exemplo, são os 10 mandamentos, que é uma coisa tão fascinante que não importa se você é cristão, budista, ateu, não acredita nada disso, você segue, mesmo sem você saber. É uma coisa muito impressionante, esses mandamentos. Né? Tá lá, ó, não roubarás, né? Não assassinarás. A coisa que o cara, ele... mas eu não acredito nisso. Ok, mas você, querendo ou não, você segue. Ou seja, são valores que já começaram a existir antes do Estado. Já eram valores que já existiam antes de Moisés escrever ali nas tábuas, né? E são valores tão relevantes que nesse livro, A Abolição do Homem, Lewis, ele vai fazer... ele vai pegar trechos de todas as filosofias, não de todas as filosofias, ele vai pegar do confucionismo, ele vai pegar do hinduísmo, dos antigos romanos, e dentre outros tipos de religiões e filosofias orientais, e fazer uma comparação com os valores ocidentais. E você vai ver, e você consegue perceber, que tem muitas coisas que são parecidíssimas, assim. E qual é a parte mais relevante? São povos que nunca se encontraram. Né? Por exemplo, a honra. Assim, você, na hora da guerra, você fugir, isso é inaceitável para qualquer povo, de qualquer lugar, de qualquer época. Tanto para o inglês, como para o inglês, a era vitoriana, como para o índio. Como assim? Você não pode fugir, a gente tem que acabar com a tribo. Então, você olha como é interessante os valores. É óbvio que existem as suas diferenças, tá? As pessoas não são iguais, mas tem muitas coisas que são parecidas. E esses povos nunca se encontraram, essas religiões nunca tiveram uma mistura. Muito interessante. E o terceiro e última parte da palestra que eu quero conversar com vocês é sobre a conquista da natureza sobre o homem. Tá? O que ele quer dizer sobre isso? Vamos lembrar lá do começo que nós falamos. Primeiro ponto. Remodelar o sentimento da juventude. Essa era a ideia de Gaius Tício, mesmo eles sabendo ou não, isso seria a consequência final, certo? O segundo ponto era que, a partir disso, você pode colocar toda espécie de propaganda política, né? E você nunca mais, ou vai parar de ensinar a tradição, porque a política vai se tornar a coisa mais importante, todas as ações serão apenas relações políticas. E agora, ele vai comentar, não, mas tem um outro terceiro ponto, mais relevante, que na verdade não foi o homem que conquistou a natureza, foi a natureza que conquistou o homem. Eu falei, esse
cara está falando? Então, o que ele vai querer dizer? Lembra que ele disse que os valores seriam criados pelo Estado? Certo? E a partir disso, se é criado pelo Estado, é uma imposição artificial. Por quê? Quem é o Estado? Esse é o ponto. Quem é o Estado? O Estado é uma minoria, correto? Que quer impor os seus desejos, as suas vontades, para uma maioria. Partindo do pressuposto que, né, não seja algo muito democrático, né, seja algo assim bem autoritário, né? O líder, né, o grande burocrata, ele é o Estado, basicamente. E se for assim, isso significa que ele vai conseguir fazer a última coisa que falta para manipular o homem. Qual que é? Dominar a própria natureza humana. Certo? O dominar a própria natureza humana é você simplesmente conseguir, desde a mais tenra juventude, colocar os seus valores momentâneos, artificiais, na cabeça de milhões de jovens e esquecer aqueles 3.000 e 4.000 anos de alta cultura ocidental. Esse é o ponto que o nosso querido Lewis fala. E ele vai dizer o seguinte, muito relevante. Para quem tiver a edição que eu estou lendo, página 69. Tá? Nós temos que decidir uma coisa. Ou somos espíritos racionais, obrigados a obedecermos aos valores absolutos, ou então não passamos de mera natureza a ser manuseada e esculpida em novas formas para o deleite dos mestres, né, burocratas, que por sua vez serão motivados tão somente pelos seus impulsos. O que ele quer dizer como impulso aqui? Esse novo mestre, uma coisa muito relevante, veja bem, esse sujeito que ele virou agora um político, ele foi, na escola, ele foi treinado pelo material de Gaius e Titius. Então o sentimento dele já foi remodelado. Ele já acredita que esses valores, todos os valores mais caros que nós temos, é apenas uma questão assim relativa. É óbvio que quando ele for chegar no poder, ele vai transmitir aquilo que foi passado para ele na mais tenra infância. Não existe certo e errado. Às vezes a gente tem que matar umas 5 milhões de pessoas, sabe? Para poder trazer a paz na Terra. Mas é claro, gente, ele aprendeu com Gaius e Titius que os valores, não existem valores absolutos, é tudo relativo. Então ele só está seguindo o quê? O seu próprio impulso. Certo? Você vai falando, mas você está errado. Mas como assim estou errado? Eu aprendi assim. Todo mundo pensa assim como eu. Não é verdade? Então essa consequência, tá? Esse é um resumo enorme do livro do Abolição do Homem. Essa é a consequência que o nosso autor de Crônica de Nárnia, ele vai perceber que vai acontecer nas futuras gerações. Certo? A partir do momento que você parar de ensinar literatura e começar a ensinar política para crianças de 12 anos. Tá? Esse é o ponto. Aí eu quero falar uma coisa extremamente relevante, antes de nós finalizarmos. Então nós vimos que para o Lewis, em primeiro lugar, ele percebeu, se é que ele não foi um profeta nesse sentido, ou um ótimo analista político, o que iria acontecer com aquele pequeno trecho num livro de gramática. Esse é o primeiro ponto. Ele percebeu que o coração, a nova briga política que nós teríamos agora é de conquistar o coração dos jovens, certo? Segundo ponto, ele já percebeu todo o relativismo que viria e todos os problemas, certo?
Agora fica um problema. O que nós podemos fazer para ajudar, por exemplo, os nossos jovens que sabe que está sendo, que na escola dele só tem propaganda política e ao mesmo tempo o nosso autor fala assim, olha, não é bom que ele já saiba de política, mas ele já aprendeu, ele já está nesse nível. O que seria bom fazermos? Olha, uma das opiniões do autor é o seguinte: existe uma diferença entre um jovem com ideias revolucionárias e um jovem que quer defender certas ideias tradicionais. Tá? Existe uma pequena diferença. Porque você, veja bem, ideias revolucionárias, né? Revolução vem do latim, revolutio, né? De você dar voltas, círculo que dá voltas, é você pegar novos tipos de padrões, novos tipos de sentimentos, novos tipos de valores, arrancar os velhos e colocar esses novos à força. Essa é a ideia, basicamente. Um jovem que, vamos dizer assim, que defende já, de certa forma, os valores tradicionais, ele não tem esse perigo, certo? Mas, qual o perigo que eu acho que tem no Brasil e o Lewis também detectou? É que é o seguinte: por mais que ele defenda esses valores, ele tem que conhecer a grande literatura universal. Tá? Por quê? Parte-se da ideia de que quanto mais você conhece um personagem que é diferente de você, mais você aprende com ele. Porque não dá para você viver milhões de vidas, isso é impossível. Mas se você pegar os grandes personagens dos grandes escritores, você vai conseguir criar um imaginário na sua cabeça de como são as pessoas que são muito diferentes de vocês. Eu tenho um exemplo assim, muito bom. Eu estava estudando lá no curso, na faculdade, uns anos atrás. Tinha um colega meu, ultra conservador, assim, sabe? Conhecia tudo já. Ele estava fazendo direito lá no Mackenzie, sabe? O cara conhecia tudo. E na aula assim, o professor já falava alguma coisa e pá, já cortava. Cara, fatal. E os amigos dele também. Não sei o que, você sabe o que você está falando. Você está voltou, etc, etc. Aí, ótimo, né? Aí um dia ele chegou assim pra mim e falou, não, porque esses caras, não sei o que. Eu falei, ó, é muito interessante o que você está fazendo, isso é muito bom. Só que você não está conseguindo detectar se as pessoas que às vezes te questionam, elas estão agindo por uma fé, tá? Ou se elas são ignorantes, ou se elas são as duas coisas. Às vezes é bom você detectar, porque às vezes ela só está querendo saber uma opinião e você já chega com os dois pés, achando que não, é um revolucionário. Mas isso, por exemplo, é simplesmente o quê? É falta da literatura universal. Você saber que a realidade, ela não é totalmente preta e branca. Tem uns tons de cinzas e etc. Esse é o único erro que o Lewis fala que nós podemos incorrer. Tá? Assim, o fato de você não conhecer a realidade pode gerar que você seja uma pessoa muito chata. Não é dos casos, mas ainda é melhor do que querer assassinar 5 milhões de pessoas, né? Assim, comparado a isso, é totalmente, tá bom, né? Um cara chato, né? Mas então, isso basicamente que eu passei para vocês é uma coisa muito breve. É um livro que tem 70 páginas, só que ele dialoga com toda a história da filosofia. É uma coisa impressionante. Se você não conhece razoavelmente, você vai perder muita coisa. E não dá pra gente conversar em todos os detalhes. Então foi esses 3 pontos que eu passei para vocês, certo? E assim, eu finalizo aqui. Eu abro para perguntas.
se alguém tiver alguma dúvida, se eu também souber respondê-las, né? Tudo bem? Parabéns.